Tudo bem? Hoje eu decidi gravar. Deixa eu só mudar aqui a minha iluminação. Eu decidi gravar a parte 3 de Mulheres, Poder e Liderança. Eu já tinha gravado as duas primeiras partes e aí vou terminar a resenha do livro da Sheryl Sandberg, tá? E aí eu resolvi fazer a parte 3 de uma vez só logo, pra gente partir. A próxima resenha vai ser sobre como as democracias morrem. Nós temos vários livros feministas pra fazer resenha a partir de agora também, tá? Então, eu fiz uns apontamentos aqui que eu vou dar uma lida e vou comentando com vocês, tá? A primeira coisa que a Sherry fala na terceira parte do livro é que pra gente buscar a verdade como a gente vê e ter coragem pra expor as nossas opiniões, não hesitar. Por mais que a gente não esteja ocupando as posições de segurança, porque ela diz que as mulheres hesitam muito em expor suas opiniões e por isso elas deixam de ser reconhecidas, elas deixam de expor ideias, elas deixam de ser promovidas, elas deixam de pleitear por direitos justamente por elas não terem essa coragem para expor as opiniões e para expor os problemas e expor as soluções da forma com que elas enxergam, né? Aí a segunda coisa que ela vai dizer é que pra gente não ter medo de ofender nosso chefe, pra gente buscar saber falar verdades gentis, porque muitas das coisas que as mulheres podem e os homens fazem de forma mais assertiva para contribuir no mundo do trabalho é falar de que forma um procedimento, alguma coisa no trabalho pode melhorar. Só que as mulheres elas são muito mais retraídas e têm muito mais medo de ofender o chefe falando, se manifestando a esse respeito. E aí a Sherry fala pra gente falar a verdade, por mais que essa verdade seja dura. Porque se essa verdade for uma verdade construtiva e que vai ajudar principalmente no crescimento daquela empresa, né? E aí ela também fala da importância não só de falar, mas de saber ouvir. Porque muita gente, ela fala que muitos homens têm medo de falar, de fazer alguma crítica às mulheres, porque supostamente as mulheres são sexo frágil, são mais sensíveis, não teriam tanta maturidade para ouvir as críticas, e que as mulheres têm que aprender a ouvir, por mais que sejam sensíveis, né? E isso não rotulando, não é uma coisa de sexismo, mas por mais que a pessoa seja sensível, que ela saiba ouvir as verdades, por mais que sejam duras, e trabalhar no sentido de melhorar. E aí ela dá um exemplo disso, de várias circunstâncias que ela pediu um feedback de uma pessoa da equipe dela, e a pessoa da equipe dela disse, olha, eu acho que realmente você pode melhorar, que sua apresentação tá um pouco ruim nesse aspecto, e que num primeiro momento ela chorou, se debulhou em lágrimas, mas depois ela pegou e melhorou a apresentação dela em vários aspectos. Então, isso é importante, pedir feedback, saber receber esse feedback, né, esse retorno. E aí, sempre fazer a pergunta, como eu posso melhorar? E essa pergunta de colegas, de chefes, de subalternos, né? Principalmente de pessoas que você sabe que vão ser sinceras nessa avaliação, né? E aí ela fala que uma das etapas mais difíceis de todos os profissionais, inclusive das mulheres, é assumir a responsabilidade pelos erros, né? Então, que a gente tenha, que a gente saiba assumir a responsabilidade. Não, eu realmente errei nesse ponto, mas eu vou tentar melhorar. E isso forma grandes líderes. Para você ser um grande líder, e ela fala dessa capacidade melhor, que as mulheres precisam almejar por mais cargos de liderança, você tem que saber também assumir a responsabilidade por seus erros, tá? E aí ela fala que um dos componentes muito importantes é falar abertamente sobre suas fraquezas. E ela dá um exemplo do Starbucks nos Estados Unidos, quando estava tendo uma crise muito grave no Starbucks e um dos gestores do Starbucks chegou com os funcionários, chorou na reunião, falou, olha gente, eu sinto muito, decepcionei todos vocês, eu decepcionei a família de vocês, talvez a gente fez. E depois disso os funcionários ficaram totalmente tocados por aquilo, se empenharam, se empenharam naquilo e a partir daquele momento o Starbucks se tornou um sucesso, um case de sucesso, né? Então ela fala que ela também, ela tem uma fraqueza, ela fica muito nervosa, por exemplo. Então ela pede para que as pessoas, ela fala para as pessoas que trabalham com ela sobre essa fraqueza e para se falar abertamente que não tem problema. A Luísa Helena Trajano, Maria Luísa Trajano, não me lembro agora, dona do Magazine Luiza, também fala sobre isso, que ela cansou de chorar já no ambiente de trabalho, que isso não é um problema, né? Que as mulheres, elas podem ser mais sensíveis, ter mais compaixão. Isso não é um fato que atrapalha a liderança das mulheres, pelo contrário, isso pode ser um fator que forma lideranças do novo milênio, né?
Então, ela fala que o mais importante do que ser perfeccionista, porque ninguém é perfeito, é ser autêntico. Então, seja autêntico, tenha ideias autênticas, não se importe em ser você na sua individualidade e dispor suas ideias e de trazer para o ambiente de trabalho aquilo no que você é único, né? E aí ela fala não sair antes de sair, isso é um capítulo do livro, porque ela fala que as mulheres, elas costumam sair do trabalho porque estão planejando casar. Ela falou inclusive de uma funcionária que ela estava desistindo de uma promoção de emprego porque ela queria ter filhos e ela ainda não tinha nem namorado. Então, provavelmente, quando futuramente ela namorasse, casasse, tivesse filho, ela não ia querer ocupar aquela posição de liderança. Pode ser que essa funcionária nunca namore, nunca case e nunca tenha filhos. E mesmo assim, ela vai passar a vida inteira sem almejar uma posição de liderança. Então, ela fala que as mulheres percentualmente saem, desistem antes de necessariamente precisarem se retirar dali, né? E aí ela fala também da questão de sentar à mesa, como eu falei em um dos outros vídeos, né? Que as mulheres não se sentam à mesa quando tem uma reunião. Então a gente precisa mudar essas atitudes. A gente só sai do páreo quando realmente precisa sair do páreo. A gente tem que sentar à mesa, a gente tem que falar, a gente tem que participar. E ela fala em estimular, tem que ser mais agressivo mesmo, né? Como os homens são criados para serem mais agressivos no mundo do trabalho. Tem que negociar salário, tem que falar, tem que dar ideia, tem que saber criticar, tem que saber ouvir, tem que saber falar para o chefe o que pode ser melhorado, tem que saber assumir erro. Então ela vai falar sobre tudo isso, que são características que nos ajudam a ocupar posições de liderança, né? Ela fala também que as mulheres geralmente não almejam cargos de liderança. E se eu não almejo um cargo de liderança, eu não vou ter um cargo de liderança. Simplesmente porque se eu não quero uma coisa, vai ser muito mais difícil eu ter essa coisa, né? Que essa coisa caia no meu colo, simplesmente, né? Então, por que não a gente pensar em almejar cargos de liderança, né? Então, que a gente mude essa cultura, esse pensamento, que é uma construção cultural, não é biológica, né? É uma construção cultural, social, e que as mulheres passem a pensar em almejar e a raciocinar sobre ocupar esses cargos de liderança e serem chefes e serem girl boss, né? E aí ela fala, o próximo capítulo é Faça seu companheiro um companheiro de verdade. Ela vai falar sobre os percentuais. Aí ela fala de vários aspectos nesse capítulo. Que a relação entre homens e mulheres é muito mais saudável até do ponto de vista sexual, quando eles dividem tarefas domésticas, quando eles compartilham a criação dos filhos. Que os filhos criados por homens e mulheres que trabalham são crianças mais felizes e que se desenvolvem melhor. Ela fala que isso não é essa questão da mulher ter que ficar em casa para criar os filhos não é uma questão biológica, é uma questão cultural, né? E que ela fala também da pressão sobre os homens, que existe uma pressão em cima dos homens que deixam o mercado de trabalho, por exemplo, para cuidar dos filhos, uma pressão negativa, como ele virou um vagabundo. Sobre as mulheres não, é uma coisa completamente normal. Ela falou que se formou na faculdade, quase metade das colegas dela tinham largado o mercado de trabalho para cuidar dos filhos, e os homens é uma pressão absurda para que eles não façam isso. E que assim como as mulheres podem escolher, porque a Sherry ela não critica que as mulheres que escolhem ficar em casa e cuidar dos filhos, não, isso é uma escolha da mulher. Mas assim como as mulheres podem escolher e não deve ser uma coisa imposta socialmente, os homens também podem escolher ficar em casa e cuidar dos filhos, tá? E aí, outra coisa que ela fala é que geralmente se eu tenho uma mulher mais bem sucedida do que um homem em uma relação, as pessoas ficam comparando isso, né? E aí, fulano, o que é que tu vai fazer? A tua mulher é isso, isso e isso, e tu é o quê? Então, assim, isso pode ser extremamente negativo se o homem não estiver preparado psicologicamente para isso, e pode ser negativo para o relacionamento e para a mulher também, nessa cobrança. E nisso eu tenho várias amigas que já passaram por isso, que são extremamente poderosas, bem-sucedidas e que ficam fazendo piadinha com os maridos. E aí, agora, tu vai fazer o quê? Como se tivesse uma pressão social para o homem receber mais, para o homem ter um cargo melhor, como se fosse uma competição entre casais. E que isso não é saudável, nem deveria acontecer na nossa sociedade, deveria ser uma coisa natural que um casal em que haja um mais bem sucedido do que o outro, e esse um pode ser uma mulher ou não, né? E aí ela fala que todo mundo tem limitação e que a gente precisa aceitar essas limitações, tá? Ninguém dá conta de tudo, ninguém é perfeito, ninguém dá conta de tudo o tempo todo, pra gente esquecer disso. Então você não vai conseguir ser uma super mãe, uma super profissional, uma super mulher. Ela fala que quando ela começou a trabalhar
no Facebook, eu acho. Ela passava 12 horas no escritório. E aí ela começou a se culpar porque ela era uma mãe, começou a se sentir uma mãe horrível por isso. E aí